Salve, galera! Tudo bom? Professor Eduardo, Smart Paul aí com você, na sua caminhada para a Polícia Civil, sua caminhada para a Polícia Militar. E hoje eu estou aqui não só para fazer exercício, apesar que é uma aula muito prática, uma aula bem, né, ali, fazendo conta, fazendo exercícios mesmo, que não tem muita teoria. Mas o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é sobre contagem, que apareceu lá no seu edital, tanto da Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Professor, mas eu estou vendo aí no quadro que você colocou análise combinatória. É a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de contagem, a gente está falando de análise combinatória. É exatamente isso que está lá no seu edital para os dois concursos. Ah, professor, mas, né, enfim, não importa. Se você vai fazer esses concursos, vai fazer outros, se você está estudando para vestibular, se você está estudando para sua prova do colégio, esse vídeo vale para tudo, tá? Qualquer coisa que a gente for analisar de análise combinatória, a gente precisa saber dessas informações, disso que a gente vai estar conversando agora. E aí, olha só, o que acontece? Em análise combinatória, a gente tem alguns tópicos aí a serem feitos, tá? Então, isso aqui apareceu para você lá como contagem, que quer dizer a mesma coisa. Só para deixar claro aqui, né? Tudo isso que a gente vai estar falando é de contagem. Professor, o que a gente faz nessa matéria? Eu não vou responder essa pergunta, tá bom? Mas sim, a gente faz conta. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa do princípio fundamental da contagem. Não é Premier Futebol Clube. Princípio fundamental da contagem, que é a primeira coisa que é o que a gente vai trabalhar agora. O que mais que a gente precisa? A gente precisa definir uma nova operação, que é conhecida como fatorial, que é uma operação utilizada especificamente aqui dentro da análise combinatória. A gente precisa de arranjo. A gente precisa de combinação. Basicamente isso. Aqui dentro do princípio fundamental da contagem também tem o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, enfim, mas está tudo incluso aqui dentro, tá bom? Basicamente são esses tópicos, essas são as nossas missões aí para a gente poder derrubar tudo. Hoje eu vou focar aqui no PFC, tá? No Premier Futebol Clube, não, no princípio fundamental da contagem. É o meu foco aqui, a gente vai trabalhar bem essa parte inicial. E aí, na sequência, eu defino, num próximo vídeo aí, eu defino o que é o fatorial para vocês, a gente trabalha um pouquinho de arranjo e combinação também, tá? Mas aqui, eu diria que aqui é o segredo da análise combinatória. O princípio fundamental da contagem é a base de tudo. A maioria dos exercícios a gente resolve praticamente aqui, quase que nem precisa dessa parte de baixo, tá? 60% dos exercícios está envolvendo só o princípio fundamental. Mas, claro que a gente vai ver tudo, não precisa se desesperar, o professor falou só de PFC. Não, a gente vai trabalhar todo mundo aí, tá bom? E nesta aula eu não foquei tanto nos exercícios da banca, tá? Eu peguei exemplos que vai nos ajudar na fixação da matéria, não praticar já propriamente a banca. E aí no final, conforme a gente for finalizando esses conteúdos, daí eu pego um vídeo aí para a gente resolver lá uns 5, 6 exercícios da própria banca, da federal, que vai elaborar o seu concurso da PM e Polícia Civil, para a gente focar bem no modelo de exercícios que pedem, tá bom? Mas fiquem tranquilos que os exemplos não fogem muito, tá tudo envolvendo aí o que pode acontecer. E aí, para começar, eu vou fazer alguns exemplos aleatórios aqui, para a gente começar a entender o que está acontecendo. Então, olha só. Vamos supor que você foi ao cinema. Quando você chega lá no cinema, você tem algumas fileiras, algumas oportunidades, né, de escolha para você sentar. Então, vamos supor que você tem aqui a sua tela, e nessa sala, você tem, vamos pôr aqui, eu não sei quanto que mede uma sala de cinema, mas vamos pôr 10 metros aqui, e vamos pôr 15 metros aqui, beleza? E supondo que a cada metro quadrado você tem uma poltrona, beleza? Então, aqui está cheio, tá as nossas poltronas, né? Ó. Vamos supor que cada um aqui, ó, cada quadradinho desse é uma poltrona, tá bom? E, obviamente, para cada uma dessas poltronas é localizada a 1 metro. Se eu tenho um retângulo, certo? Isso aqui é uma forma retangular, de medidas 10 por 15. Quantos metros quadrados eu tenho nessa sala? Ah, professor,
eu tenho aí 10 vezes 15, né, que é a área de um retângulo, 10 vezes 15, nós temos aí 150 metros quadrados. Isso talvez você nem precisaria de mim, tá? Você já fez isso antes de eu mencionar. E você acabou de resolver o seu primeiro exemplo de contagem. Como assim, professor? A pergunta que eu faria é o seguinte: se numa sala de cinema de 10 por 15 metros de dimensões, cada poltrona está localizada, está preenchendo 1 metro quadrado dessa sala, de quantas maneiras você pode chegar nessa sala e escolher uma poltrona para se sentar? Basta você calcular a quantidade de poltronas. A quantidade de poltronas está aí. Se você tem 150 metros quadrados, não, você tem 150 poltronas. Então você pode escolher 150 maneiras de se sentar nessa sua sala de cinema. Pronto. Nossa, professor, muito fácil. Eu sei. Olha o segundo exemplo. Ó. Vamos pegar a Mariazinha. A Maria, ela dispõe aí de... É o exemplo mais clássico isso aqui, né? 4 blusas e 5 saias. E aí, tá chegando sexta-feira, Mariazinha quer sair para um rolê, beleza? Ela chega, abre o guarda-roupa dela, o que é a primeira coisa que ela fala? Ah, eu não tenho roupa. Mas ela tem lá suas 4 blusas e suas 5 saias para poder combinar a sua saída. De quantas maneiras a Mariazinha pode ir para o seu rolezinho vestindo uma blusa e uma saia? Perceba que nessa minha pergunta teve uma restrição, teve uma condiçãozinha, que eu já vou falar para ela. Já vou falar para ela, não. Já que eu já vou falar para você qual foi. Então, olha só. Eu vou nomear aqui blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4. Da mesma forma, saia 1, saia 2, saia 3, saia 4, saia 5, tá? Para ficar mais fácil. Vamos supor que a Maria tenha escolhido a blusa 1. Com a blusa 1, ela pode vestir a saia 1, a saia 2, a saia 3, a saia 4 ou a saia 5, certo? Escolhendo uma blusa, ela tem 5 maneiras diferentes de poder combinar essa vestimenta. Beleza. Mas quantas blusas eu tenho? Quer dizer, eu não, a Maria. A Maria tem 4 blusas. Para cada uma dessas que eu fizer, ela vai ter 5 opções. Então, na verdade, o que basta eu fazer? 4 vezes 5. Que fazendo o princípio fundamental da contagem é isso aqui, ó. Eu preciso escolher uma blusa, preciso escolher uma saia. Quantas blusas? Eu tenho 4. Quantas saias? 5. Beleza. Agora vem o detalhe. Por que eu coloquei vezes? Agora a gente começa as condições de análise combinatória. Por que eu faço vezes aqui e não, sei lá, mais, divisão, raiz quadrada, bhaskara? Por que eu não faço outra coisa? Simplesmente pela pergunta que eu te fiz. O segredo da análise combinatória está na interpretação, está no enunciado. Perceba que quando eu falei para você, eu falei da seguinte maneira, ó. A Maria tem 4 blusas, 5 saias. De quantas formas distintas ela pode combinar uma blusa e... Vou até colocar em vermelhinho aqui, ó. E uma saia para sair. Esse E é a nossa multiplicação. Devido à pergunta que ele está fazendo para ti. Se na pergunta, se na interpretação você utilizou o conectivo E, a gente precisa de uma multiplicação. Ou seja, eu preciso que as duas coisas aconteçam. A Maria precisa vestir a blusa e precisa vestir a saia. Ela não pode ir só com a blusa ou só com a saia. Perceba que agora eu utilizei o conectivo OU. O conectivo OU aqui não faz sentido para nós. A Maria só vai de blusa ou de saia. Pô, mulher de respeito. Ela vai pôr a blusa e a saia. Devido ao conectivo E, 4 vezes 5, a Mariazinha aí pode se vestir de 20 maneiras distintas para ir no seu rolezinho e para assistir a sua live sertaneja final de semana em casa, já que não está tendo rolê, não é mesmo? Continuando, ó. Deixa eu apagar aqui esse cantinho. Vamos começar a fazer alguns exemplos. Eu ia criar mais alguns aqui de cabeça, mas eu já vou vir aqui para os que eu preparei em casa, para a gente não prolongar muito, tá bom? Então vem para a tela, deixa eu ler o primeiro exercício contigo. Ó, primeiro exemplo. Diz assim: quantos números naturais
de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Volta aqui, ó. Nós temos disponíveis 2, 3, 4, 7, 8, 4, 7, 8 e o algarismo 9. Ele quer saber quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados. Então, 3 algarismos, eu vou colocar 3 casinhas. E aí, a gente tem que se atentar ao quê? Ao enunciado, como eu acabei de falar, a interpretação do exercício. Nesse caso, a gente não tem nenhuma restrição. Perceba que ele só quer números de 3 algarismos que podem ser formados com esses aqui. Fora ser 3 algarismos, não tem mais nenhuma condição. Ele não falou que tem que ser número distinto, não falou que tem que ser par, não falou que tem que ser ímpar, não falou nada disso. Está na forma mais simples possível. Então o que você precisa? Primeiro, conta quantos algarismos disponíveis você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, de quantas maneiras eu posso escolher um algarismo aqui? Eu tenho 6 disponível, então eu posso escolher de 6 maneiras. Eu posso repetir? Como assim, professor? O que você está falando? Vamos supor, o número 222. 2 está aqui. Eu posso formar 222? Posso, porque ele não falou que tem que ser de algarismo distinto. Então, esse é um exemplo. Eu posso fazer 7, 8, 8. Posso fazer 2, 3, 4. Enfim, tudo isso são exemplos de números que a gente pode formar. Então, da mesma forma, mesmo que eu tenha escolhido um aqui, eu posso escolher ele nessa minha segunda casinha. Então, eu continuo tendo 6 possibilidades. Escolhido uma aqui, eu continuo tendo 6 possibilidades. Como é um número de 3 algarismos, eu preciso da casa da unidade e da dezena e da centena. Perceba que eu falei sempre conectivo E. Unidade e dezena e centena. Então, eu estou fazendo uma multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6, isso aí vai dar 216. Então, significa que com esses algarismos disponíveis, com esses 6 algarismos, eu consigo formar 216 números de 3 algarismos aí, bonitinho. Beleza? Um outro exemplo. Olha só, vou mudar aqui, vamos para a tela para a gente pegar o próximo exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9? Vem aqui comigo, ó. Perceba que o enunciado ele ainda está em cima desses algarismos, ó. 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Só que agora ele quer números de 3 algarismos, porém algarismos distintos. O que significa? Significa que 2, 2, 2 eu já não quero mais formar. 7, 8, 8 eu também já não quero mais. Por quê? Porque eu estou repetindo algarismos. A partir do momento que eu usei, por exemplo, o 2, eu não posso mais colocar o 2 nas outras casinhas. Eu tenho que utilizar os outros algarismos. Tá bom? Mas, de início, o que nós temos? Nós temos 6. Então, eu tenho 6 opções de escolha. Beleza. Ah, professor, eu quero colocar o 7 aqui. Então tá, então tira o 7 da sua opção de escolha. Te sobraram quantos? 3, 2, 5. Então, de 6 que eu tinha de possibilidades de escolha aqui, agora eu tenho apenas 5. Escolhido mais um, sei lá, pode ser qualquer um. Vamos colocar o 3, por exemplo. Me sobraram quantos? 1, 2, 3, 4. 4. Então, eu tinha 6, escolhi 1. Veio para 5, escolhi mais um, veio para 4. Por que está fazendo isso? Porque ele te colocou uma condição. Ele pediu que seja de algarismos distintos. 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4. 120 números de 3 algarismos distintos possíveis de serem formados. Um detalhe, que talvez ou você faz muito tempo que não vê isso, ou de repente até nunca viu análise combinatória. Esses números que eu estou colocando aqui, não quer dizer que são números que está aqui, tá bom? Isso aqui é em relação à quantidade de escolha que a gente tem. Quantidade de escolha. Não quer dizer que eu estou escolhendo 6 ou 5 para pôr aqui. Não é isso. É apenas as opções que nós temos, né? A quantidade de opções que a gente tem para formar esse número. Tá certo? Muito bem. Vamos para um próximo aqui. Ó. Enquanto você acompanha ali o início, deixa eu apagar aqui o nosso ladinho do quadro.
para a gente dar continuidade nas nossas questões. Então vamos lá. O terceiro exemplo diz assim, ó. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser representados com os algarismos? Deixa eu colocar aqui já, ó. 0, 2, 3, 7, 8 e 9. Então, voltando aqui, ó, vamos ler novamente para eu poder entender bem. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser representados com os algarismos 0, 2, 3, 7, 8 e 9? Beleza. Vem aqui comigo. 4 algarismos. E aí, talvez você esteja pensando assim, ó. Volta comigo no exemplo anterior. Perceba que eu comecei daqui, em ambas situações, né? 6, 5, 4. Ah, professor, eu coloquei 6, fiz ao contrário. Eu coloquei 6 aqui, 5 aqui, 4 aqui, deu a mesma resposta. Beleza. Para esse exercício aqui. Se você fizer isso nesse, você perde a questão. Por quê? Porque a gente tem uma restrição implícita aqui. No enunciado, ele nos falou que tem que ser distintos. Beleza. Então, a partir do momento que eu escolho um número aqui, eu não posso mais escrever ele em outra casinha. Essa é a condição que o exercício está te dando. Fora isso, tem uma outra restrição, que aí uma pessoa meio distraída pode deixar passar. Qual que é essa outra restrição? É esse cara aqui, ó. Eu nunca posso começar um número por 0. Ah, professor, como não? O número da minha circular é 0,23, não é disso que eu estou falando. Quando a gente fala de número, eu estou falando de quantidade, tá? De representação mesmo. Olha só, se eu escrever 0,23, em termos de quantidade, como que você lê isso? Pode ser sincero, eu sei que você está falando aí 23. Você não vai falar para alguém, eu comprei 0,23 barra de chocolate. Não, você fala o quê? Eu comprei 23 barra de chocolate. Certo? Por quê? Porque esse zero não faz diferença. Sabe aquela expressão, o zero à esquerda não faz diferença? Então, foi aqui que surgiu. Ó. O zero à esquerda, não importa. Eu posso eliminar esse cara. Então, quando ele pede que o número tenha 4 algarismos, para que eu vou colocar o zero aqui? Se eu coloco o zero, eu não preciso dele. Eu posso escrever esse número com 3. Eu tenho essa possibilidade. Ó. Era um número de 3, mas eu escrevi com 2. Se eu coloco o zero aqui, eu quero para ser um número de 4 algarismos, eu posso escrever com 3. E isso eu não quero. Eu quero que o número tenha 4 algarismos. Portanto, eu preciso excluir o zero dessa primeira possibilidade. E isso é muito importante para nós. A questão das restrições, das condições. Análise combinatória, então por que eu não posso começar por aqui? Porque em análise combinatória a gente sempre começa pelas restrições, pelas condições. Primeiro você elimina tudo. Eu tenho a condição do zero, eu tenho a condição de ser distintos e vai indo. Vai aparecer mais restrições na sequência. Tudo bem. Fez todas elas, aí o que sobrou, você coloca o que você tem ali, não tem importância. Mas nunca deixe as restrições por último, tá bom? Já vou te contar uma historinha de como funciona isso. Aí então vamos lá, ó. 2, 4, 6. 6 algarismos, beleza. Quantos algarismos eu tenho de escolha para a primeira casinha? Professor, 6. Não, cavalo. Acabei de falar que não pode ser o 0. Então, se eu tenho 6 e o 0 não pode, eu tenho quantos? Tenho 5. 5 possibilidades. Beleza. Desses 5, vamos supor que eu tenha escolhido 8. Tá? Coloquei o 8 aqui. Me sobram quantas possibilidades para a segunda casinha? Ah, professor, 4. Não, cavalo. Sobra 5. Porque agora o 0 pode. Aqui o 0 pode entrar. Aqui ele pode, aqui ele pode, aqui ele pode. Ele só não pode na primeira. Tá certo? Então, novamente, eu tenho 5 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Escolhi uma. Sei lá. Escolhi o 3. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Escolhi mais uma. 3. Pronto. Está montado o teu exercício. 5 vezes 5, 25. Vezes 4, 100. Vezes 3, 300. Então, nós temos aí 300 números de 4 algarismos distintos possíveis de serem formados com 0, 2, 3, 7, 8 e 9. Tá bom? Então, perceba que a mesma hora que é muito fácil, né? O que a gente fez aqui, as coisas vão aumentando. As condições, tudo depende das restrições que ele te dá. Contar uma historinha, talvez você fale, nossa, não tem nada a ver essa historinha. Mas tem. Existia um saudoso professor Morgado,
não me lembro agora certinho se ele era da USP, da Unicamp, alguma coisa assim, que é um dos melhores professores de análise combinatória que eu já vi. E ele dizia o seguinte: análise combinatória é igual quando você vai atravessar a rua. Vamos supor que você tem lá seus 7 aninhos, primeira vez que você está indo na padaria sozinho, que sua mãe deixou você ir buscar fermento para ela fazer pão. E aí, o que ela fala para você? Ô Zezinho, vai lá buscar a, o fermento para a mãe, mas ó, muito cuidado. Não atravessa na esquina, tá? Então pega um espaçozinho, olha para os dois lados, não atravesse correndo, atravesse calmamente, chega à padaria, compra, volte para sua segurança. Beleza. Primeiro dia, você vai lá, tá lá o Zezinho, chega na esquina, dá alguns passinhos para o lado, olha para os dois lados, atravessa calmamente, vai lá, compra o fermento, volta. Tudo perfeito, não aconteceu nada. Beleza, por quê? Não aconteceu nada? Porque ele seguiu todas as restrições, bonitinho. Tudo que a mãe dele pediu, ele fez, respeitando. Mas vai passando os anos, né? Aí Zezinho já tem lá seus 14, 15 anos, fase adolescente, independente, né? Ah, eu sou foda, eu sei atravessar a rua, né? Já atravessou 1000 vezes seguindo o que a mãe pediu, nunca aconteceu nada. Aí lá um belo dia, o que ele faz? Eu sou foda, eu vou atravessar correndo essa rua. Beleza, atravessa correndo. Não aconteceu nada. Parabéns pro Zezinho. E ele continua. Lá um belo dia, ele fala, hoje eu tô virado saci aqui, eu vou atravessar na esquina. Vou atravessar na esquina, quero ver o carro pegar eu. Beleza, ele conseguiu chegar na padaria. Tudo bem. Só que lá um belo dia, o que aconteceu? Hoje eu estou inspirado. Então hoje eu vou atravessar na esquina, correndo, sem olhar para os lados. Quero ver o que vai acontecer. Adivinha o que aconteceu? Isso mesmo. Ploft. Zezinho não está mais entre nós. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Você pega esses exemplos aqui, ó. Fala, porra, professor, eu fiz ao contrário e funcionou. Beleza, você está sendo um Zezinho da vida. Tá? A sua mãe pediu para você respeitar as condições de atravessar a rua, só que você não está respeitando, você está burlando o sistema, você está invertendo os caras. E quer dizer, alguns exercícios você vai inverter e você vai conseguir chegar na resposta. Você vai conseguir chegar na padaria e voltar, não tem problema. Mas, adivinha, justamente no dia do concurso, na prova, aquele dia que você não pode errar, se você querer burlar o sistema, a prova de concurso é traiçoeira. Ele vai te colocar uma condiçãozinha lá, que se você não prestar atenção, não seguir à risca tudo o que o professor, o que a mãe pediu para você, você vai ser atropelado pela prova. Então, por favor, gente, em análise combinatória, não queira fazer de qualquer jeito. Faça sempre de maneira organizada, respeite as restrições, tá? Vai passo a passo. Não vai querer falar, eu sou foda, eu sei isso aqui, sem escrever eu sabia que ia dar 300. Não faça isso. Faça o passo a passo, tá bom? Olha só o próximo exemplo, ó, vem comigo para a tela. Quantos números naturais pares maiores que 7.000 e com 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Olha só, vem aqui comigo. É um exercício simples? Claro que não. É um exercício foda. Se você não for respeitar as restrições, meu amigo, me desculpa, mas você não vai dar conta. Ah, professor, eu duvido. Então para o vídeo e resolve. Para o vídeo, resolve sozinho, depois a gente conversa. Olha só. Deixa eu colocar aqui as informações. Eu quero números naturais pares, então tem que ser um número par, maior que 7.000, e com 4 algarismos distintos, então 4 algarismos distintos, podem ser formados com os números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem, vamos começar a montar essa proeza, essa beleza que nós temos aqui. 2, 3, 4. Olha só. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são os números que a gente tem disponíveis, são os algarismos disponíveis. Eu quero que seja um número maior que 7.000 e também tem que ser um número par. Quais são as restrições? Par, maior que 7.000, e aqui é meio que automático se algarismos distintos. Então, para que o número seja par, vamos lá. Para que o número seja par, o que tem que acontecer? Ah, professor, eu não sei.
Todo número que termina com algarismo par, ele é par, automaticamente. Então você vem aqui, ó, que possibilidade eu tenho? Se eu terminar com 3, colocar o 3 aqui, vai ser um número par? Não vai. Então eu posso terminar com 4, posso terminar com 6 e também posso terminar com 8. Tenho 3 possibilidades. Beleza. Eu também quero que esse número seja maior que 7.000. Para que ele seja maior que 7.000, o que pode acontecer? Eu posso começar com 3? Não, se eu começar com 3, o número nunca vai ser maior que 7.000. Mesma forma, 4, 5 e 6. Então, no mínimo, eu tenho que começar ele com 7. 7.000 e alguma coisa já é maior que 7.000. Posso começar com 8, posso começar com 9. Beleza, já é um bom começo, se você fez até aqui. Mas, o que está acontecendo? Olha só, eu posso começar com 8, eu posso terminar com 8. A partir do momento que isso acontece, está dando conflito. Por que está dando conflito? Porque ele pediu 4 algarismos distintos. Então, se eu começar com 8, eu não posso pôr o 8. Se eu terminar com 8, eu não posso começar com 8. E aí percebe que fica uma coisa meio difícil. Como que eu vou saber? Porque, eu tenho 3 opções. Beleza, 3 opções. Aqui eu também tenho 3 opções. Beleza. Mas e aí? Como que eu vou saber se eu comecei com 8 ou não comecei com 8? Perceba que ferrou a situação. Então o que a gente faz? A gente tem que dividir esse exercício em 2 situações, em 2 casos. Então eu vou apagar esse rascunho, que era só para a gente visualizar o que estava acontecendo, e agora eu vou começar a resolução. Olha só. Vamos lá, deixa eu redividir aqui o quadro, para a gente não se perder. Então eu vou separar em 2 situações. Primeira, os algarismos, os números que terminam com 8. Quando eu faço isso, eu estou fixando o 8 na última casinha. E aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu quero que o número termine com 8. Tá ali. Se terminar com 8, automaticamente ele já é par. Beleza. Se ele já é par, agora ele tem que ser maior que 7.000. Para que seja maior que 7.000, ele pode começar com 7, 8 ou 9. Como o 8 já está aqui, então eu só tenho o quê? 2 opções. Ou ele começa com 7, ou ele começa com 9. Então eu tenho aqui 2 opções. Aqui eu só tenho uma, porque eu fixei o 8. Eu quero que ele termine com 8. Muito bem. Então aqui nós temos 2, 4, 6, 7. Desses 7 algarismos disponíveis, eu já escolhi 2, certo? Eu já fixei o 8 e já escolhi 7 ou 9 para começar. Então de 7 eu já escolhi 2, eu passo a ter quantos? Eu passo a ter 5 algarismos. Então aqui eu tenho 5 opções de escolha. Escolhido ele, eu passo a ter 4 opções de escolha. Multiplicando isso, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Então nós temos aí 40 números de 4 algarismos distintos que terminam com 8 pares e maior que 7.000, né? Respeitando todas as restrições. Muito bem, primeira parte feita. Segunda, eu não quero que termine com 8. Agora, não termina com 8. Não termina com 8. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ele não pode terminar com 8, mas ele tem que ser par. Então quais as possibilidades? 4 ou 6, né? Eu posso terminar com 4 ou 6, portanto eu tenho 2 possibilidades aqui. Ele tem que ser maior que 7.000. Como o 8 já não vai aparecer aqui, eu tenho 7, o 8 ou o 9 para começar. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades, porque já é garantido que o 8 não está aqui. Então, como aqui pode ser 7, 8 ou 9, então nós temos 3 possibilidades. Mesma coisa, de 7 algarismos, eu já escolhi 2. Eu já escolhi um no final e já escolhi um para começar. Então, já escolhi 2, me sobram 5. Escolhido mais um, me sobram 4. 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 4 dá 60, 60 vezes 2, tudo isso aqui dá 120. Mas e aí, quem que é a nossa resposta? Agora a gente liga o outro conectivo. A gente sabe que quando o conectivo é E, a gente multiplica. Mas o que está acontecendo aqui? Eu posso ter um número que termina e que não termina com 8? Não faz sentido.
Ou é uma ou é outra. Ou. Esse é o nosso outro conectivo. Toda vez que você interpreta a questão com ou acontece isso, ou acontece isso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma soma. Então basta você fazer o primeiro caso mais o segundo caso. 120 com 40, está aí o nosso total. 160 números de 4 algarismos distintos são possíveis de serem formados com 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, onde eles são pares e maiores que 7.000. Tá aí. Tá vendo como que uma matériazinha tão simplesinha, tão bonitinha, ai, Maria lá era 4 blusas vezes 5 saia, deu 20, bonito. E é fácil. Mas na mesma hora, tudo depende das restrições. A hora que ele quer te ferrar, ele te ferra. Um exercíciozinho aparentemente simples, mas que você pode se complicar muito fácil se você não tomar cuidado com as restrições que ele te colocou, tá bom? Vou fazer mais um exemplozinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui enquanto você toma uma água, toma um café, come um pão de queijo. Vamos lá, ó, mais um. Quinto exemplo. Diz assim, ó, agora um probleminha, pra gente fugir um pouco dos números. Ele diz assim: em um grupo de 60 mulheres e 40 homens, existem exatamente 25 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento musical. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher de modo que pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento? Então, olha só. Vem aqui comigo, ó. O que nós temos? 60 mulheres. Dessas 60 mulheres, eu sei que 25 toca algum instrumento musical. Cuidado, instrumento musical, tá? 25 toca. De 60 menos 25, nos sobra o quê? Sobra 35 que não toca. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. 25 toca, 35 não toca. Beleza. Quantos homens nós temos? São 40 homens. 40 homens, desses 40 homens, 12 tocam instrumento musical. Vou colocar o Mzinho aqui, né? E 40 menos 12, 28 não toca, né? Que é o que te sobrou aí. Muito bem. Vamos voltar para o enunciado. Diz assim daí, ó. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher, de modo que pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento? Volta aqui. O que é o detalhe da questão? É aquele pelo menos. Quando ele fala aquele pelo menos, olha só, eu quero formar dupla. Aqui, ó, vamos colocar aqui a mulher e aqui o homem. O que pode acontecer para nós? Eu posso ter a mulher que toca e o homem que não toca. Eu posso ter a mulher que não toca e o homem que toca. Eu posso ter os dois que tocam. Ou ainda, o que pode acontecer? Nem a mulher tocar e nem o homem tocar. Casal infeliz esse. Mas pode acontecer essa situação. Beleza? Agora, olha só. Nós temos 4 situações. A única coisa que eu não quero, o que é? A única coisa que eu não quero é que os dois não toquem. Concorda comigo? Eu preciso que pelo menos um deles seja músico. Vamos falar assim. Pelo menos um deles seja músico. Já que o que é mais fácil? Então, ó, pensa comigo. Eu tenho que fazer isso, esse caso, somar com esse, ou fazer o total de duplas, indiferente se eles são músicos ou não, e tirar isso. Particularmente, eu prefiro fazer o total e tirar o que não me interessa. Porque senão eu vou ter que fazer aqui, ó, 3 casos. Então, como que vai funcionar isso? Vai funcionar assim, ó. Primeira coisa, vamos calcular o total de duplas. Quando eu estou falando do total, não me interessa se eles são músicos ou não. Eu simplesmente estou calculando quantas duplas eu consigo formar com essas 60 mulheres e esses 40 homens. Então, a gente vem aqui, ó. Eu quero escolher um homem e uma mulher. Quantos homens nós temos para a escolha? 40. Quantas mulheres? 60. Como a dupla precisa do homem e da mulher, 40 vezes 60, a gente vai chegar aí com o total 2.400. Então, são possíveis de serem formadas 2.400 duplas. Beleza.
O que eu não quero? Eu não quero fazer assim, ó, para você não esquecer. Não quero. Eu não quero a dupla que os dois não toquem, que os dois que não sejam músicos. Então você vem aqui, ó, o homem e a mulher. Aqui são os dois não músicos. Dos homens, quantos não são músicos? 28. Você vem aqui, 28. Das mulheres, quantos não são músicos? 35. Então, desses 2.400, quantas duplas não me interessam? 28 vezes 35. Que aí eu tenho que fazer aqui no cantinho, ó. 28 vezes 35, vamos lá. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 2 dá 10 com 4, 140. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 vezes 2 dá 6, com 2, 8. Então, 0, 8, 9. 980 é a quantidade de duplas que não me interessa. Daquela dupla aqui formada por não músicos. Então, como que a gente chega na resposta agora? Ó? A dupla, pelo menos um dos dois músicos. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar aqui do ladinho. Pelo menos um dos dois músicos é o total menos o que eu não quero. Total a gente viu que deu 2.400 menos 980. 2.400 menos 980, 1.420 é a quantidade de duplas onde pelo menos um dos dois, ou o homem, ou a mulher, ou os dois, sejam músicos. Tá bom? Então tá aí a nossa primeira parte de análise combinatória. É uma delícia esse conteúdo, tá? Particularmente eu acho que é a parte que eu mais amo de matemática. E com certeza, se você estudar, levar a sério, pegar todo dia para estudar um pouquinho, eu sei que você vai gostar também, porque isso é muito bacana. Existem N modelos de exercício, você pode calcular a quantidade de placa de carro, quantidade de telefone, enfim, muitas maneiras. Aí depois, no final, aí, quando a gente fizer bastante exercício, a gente consegue visualizar mais como tudo isso pode aparecer para nós, tá bom? Então, muito obrigado por ter aguentado até aqui. Até uma próxima. Beijos e abraços. Valeu!